Boa noite a todos. Esse é o nosso quarto encontro. Nós, na semana passada, nós falamos a respeito de diversos sistemas de informações gerenciais, sistemas de apoio à decisão, sistemas estratégicos, sistemas de processamento de transações. Foi bem interessante. Dando continuidade, hoje a gente vai falar a respeito do ERP. A gente vai fazer um histórico a respeito do ERP e vai abordar sobre ele, vantagens, benefícios. Será que realmente ele alcança a vantagem competitiva? Na sequência, eu disponibilizei um vídeo que vocês vão poder visualizar a respeito, do ERP na prática, e um outro que está relacionado, ao que a gente está vivenciando já hoje, ao ano 2020 para 2021, a questão do computador quântico, que daí surgiu lá em 2019, e que a gente está vendo na nossa prática do dia a dia com o 5G. Então, a gente está aliando, tá trazendo junto, o que a gente tem de toda a ementa e o que a gente já está vivenciando e como é que vai caminhando, beleza? Ok. Então, sistemas de gestão empresarial, SG, e Enterprise Research Planning, ERP. Aqui um pouco, trazendo, mas aqui o foco é para o ERP, tá? Então, assim, 1960, os sistemas eles eram centralizados e o foco do sistema era a redução de custos e automatização, automatizar as funções em larga escala e os processos, aumentar a eficiência das operações, e voltados para a contabilidade e para a folha de pagamentos. Em 1970, e até vamos trocar uma ideia do que a gente já foi vendo, Boa noite, Celso. Em 1970, aumento da eficiência nos controles, redução do custo de processamento, relatórios gerenciais, pedidos de clientes, de estoques. Aqui a gente já vai começar a trabalhar na ideia do MRP, que a gente vai ver adiante. O uso da tecnologia pela média gerência, controle monetário, controle de estoques, alta gerência, TI é uma despesa e uma mera utilidade. Aqui era como é que a tecnologia da informação, como é que os sistemas eles eram vistos, Então, entendia como, não como algo para uma estratégia, para uma decisão, era tipo assim, ele é quase que um mal necessário, Então, tipo assim, a gente precisa, mas tipo, não era voltado ali para a alta administração, era mais para a questão, da praticidade. Aí a gente vai evoluindo, Nos anos 80 há uma mudança, então, de paradigma. Antes a gente tinha, voltando, os sistemas centralizados, e daí você tem uma mudança de paradigma onde os dados são descentralizados e colocados na mesa dos usuários e dos gerentes. O problema, conhecimento ainda residente no departamento de informática. Então, a ideia justamente é depois você conseguir trazer a todos ali para tomada de decisão, E aqui a gente ainda tem, ainda muito residente ainda na TI. Controle, marginalmente movendo-se para as mãos dos usuários, E a mudança de enfoque de eficiência para eficácia, Eficiência voltada aos meios, eficácia ao resultado. Alguns sistemas desenvolvidos começaram a promover, então, o impacto na competitividade. Nos anos 90, aí sim há uma integração entre os diversos sistemas e um alinhamento estratégico da ATI, tá? É onde a gente vai ver toda a questão do ERP, que é o nosso assunto de hoje. Sistemas de telecomunicações, terceirização de sistemas e de serviços, integração e mudanças nos processos e a TI, com importância estratégica incorporada às organizações. Então, ela partiu de uma questão de suporte para contabilidade, folha de pagamento, vai para as década de 70, mais voltado para um controle de estoques e acompanhamento ali da questão da produção, até que ela vai evoluindo, A gente chega ali até 90, ali naquele momento, a gente vai evoluir até nossos dias atuais, Mas depois ele começa a cada vez mais ter um enfoque estratégico. Então, a TI, ela evoluiu de uma orientação tradicional, de suporte administrativo, simplesmente, dar apoio à administração, para um papel estratégico dentro da organização. A visão da tecnologia da informação
como uma ferramenta estratégica, ou uma arma estratégica competitiva, tem sido discutida e enfatizada, pois não só sustenta as operações de negócios existentes, mas também permite que se viabilizem novas estratégias empresariais. Aquilo que a gente visualiza é o seguinte, que muitas das ferramentas elas foram pensadas, né, para auxiliar ou mensurar, justamente para auxiliar na tomada de decisão, e com o passar do tempo elas são desenvolvidas, ou na verdade elas são utilizadas até para implementar ou desenvolver, não só implementar, mas desenvolver novas estratégias. Para que a gente tenha uma ideia, né, claro que aqui a gente está falando de 2010, mas só para ter um parâmetro, em relação ao investimento financeiro, tá? Em relação à TI. Investimento global em TI atingiu a casa, isso em 2010, de 1,5 trilhões de dólares, tá? Segundo a International Data Corporation. Em 2008, a expansão dos mercados global de TI correspondeu a 5%, chegando em gastos absolutos na ordem de 2,4 trilhões. Isso aqui é título de informação, ninguém precisa decorar esses valores. Por isso que eu também trouxe o vídeo atualizado. Esse vídeo que eu disponibilizei para vocês, ele foi publicado ontem. Na verdade, eu tinha um outro vídeo que ele ia falar a respeito do computador, né, quântico, mas aí como o outro era mais recente, eu achei mais interessante. Sistemas de gestão empresarial, né, e os ERPs são os mais caros e abrangentes dentre todos os outros sistemas de informação. É claro que a gente está integrando a organização como um todo e, inclusive, fazendo a relação, né, da empresa com o fornecedor e da empresa com o cliente também. Tá? As empresas entendem que a tecnologia de informação impulsiona a vantagem competitiva, senão não fariam investimentos que nem a gente visualizou, na ordem de 1,5 trilhões de dólares, né, isso em 2010. Mas será que a TI, né, tem realmente valor competitivo que justifique esses investimentos? Né, aqui foi uma indagação, que a ideia é, poxa, é investir no valor altíssimo nos sistemas. Será que realmente se paga? Será que o valor deveria ser esse? Será que deveria ser o valor mais baixo? Né? É uma indagação. É claro que talvez agora no século, não dizer no século XXI, mas não no século XXI, agora em 2019, 2020, com a velocidade, com 5G, a gente está vendo que realmente, né, o investimento vai se pagar, né? É claro que é uma mudança bem grande, né? Uma mudança que há uns 2 anos atrás, sei lá, até mais, a gente comentava a respeito, né, da Revolução 4.0 e agora a gente vai começar a sentir muito forte no nosso dia a dia. Talvez antes, posso dizer por mim, a gente talvez via lá fora, mas não via tão próximo da gente. E agora a gente já, né, nós conseguimos perceber isso aqui no nosso dia a dia. Qual é o nível de retorno financeiro que a tecnologia de informações, né, promove? Já que a gente está falando em vantagem competitiva, como é que você consegue mensurar isso? Quando a gente conversou na aula passada, né, sobre o contador do futuro, a gente viu que em alguns casos a empresa tem um sistema enorme, né, um banco de dados gigantesco, mas mesmo assim ela pode acabar falhando na tomada de decisão. Então o questionamento é assim, até onde eu sei que vale, até onde não vale, né? É interessante. Vamos ver se a gente consegue até o final da nossa aula, né, responder aqui esse questionamento, né? E também como mensurar esse retorno, isso a gente vai conversando. Então, os primeiros, aqui a gente vai pegar e vai falar a respeito dos sistemas, né? Nos anos 60, os primeiros computadores, onde os cálculos eram para as necessidades de materiais, que é a questão do controle de estoques, né, e a respeito dos produtos que necessitavam para produzir cada um do produto final. Então, vamos ver. Processamento de lista de materiais, né, Bill of Material, né, que é o BOM, incluindo controles da quantidade econômica, visando atender as áreas de planejamento de manufatura. Então, você tem uma projeção de quanto que você vai ter na produção, e daí com essa produção, você já sabe quanto que você vai precisar de cada um dos materiais para conseguir, né, operar sem que você tenha problema com sua mercadoria não ter, digamos, a peça.
mantinham, né, das árvores de produto, ou seja, né, acessavam o cadastro principal das peças e então, baseado num planejamento de produção, efetuavam os cálculos, gerando a lista de materiais necessários a suprir a demanda de produção planejada, que foi o que eu comentei. Então, assim, você vai produzir um determinado equipamento, tem uma série de componentes. Como você tem a árvore dizendo todos os componentes que são para fazer determinado produto, se você sabe assim, eu tenho uma ordem de produção de tantas unidades, você consegue saber quanto de cada um dos componentes você precisa ter, tá? Essa é a lógica. Nos anos 70, né, então, a consolidação desse planejamento de materiais, né, sistemas de contabilização. Aí, limitações de hardware, esses sistemas tornaram-se complexos e de custo elevado. É interessante a gente pensar o seguinte, eu não trouxe para vocês aqui, mas tem uma citação do Bill Gates dizendo que, tipo, em torno de, se eu não me engano, eram uns quase, não era nem 4 megas, que 4 megas seria o suficiente para cada pessoa, na década de 80. Se a gente for pensar, imagine o que é 3, 4 megas, né, para a nossa realidade. Por exemplo, 4 megas é o quê? Uma música, né? 4 megas, se a gente pegar uma foto com uma resolução um pouco melhor, vai ser 2 fotos ou 4 de fotos de 1 mega, né? É claro, quando a gente está falando nesse período, imagina, aquele disquete menor não tinha uma capacidade tão grande. Então, se imaginava assim, nossa, isso vai ser o máximo de informação, isso vai ser suficiente. Por que eu estou falando dessa questão do armazenamento? Porque quando eu falo do armazenamento, estou falando de música, falo do disquete, fica mais fácil ou mais claro para a gente pensar também como o computador era mais lento. Eu não sei se, às vezes, vocês têm alguns computadores. Isso, ó, o Claudinei está sofrendo com Tera. Eu não sei se... Um e-mail ainda, acho que era, né, que ele digitou. Eu não sei se vocês têm, assim, né, guardado a questão assim de algum computador mais antigo, né? Eu tenho o meu primeiro notebook, né? Aí não sei o que eu quis fazer, eu falei, eu tava tocado lá, eu pedi, né? Tava tipo guardado na casa da minha mãe. Eu falei, mãe, se puder me dar o notebook, quero ver se eu consigo fazer ele rodar alguma coisa. Nossa, mãe. Aí liguei o notebook, aí tá processor, aí tentei conectar alguma coisa, não deu. Aí foi assim, um tempo assim, tentava ver o que tinha de velharia, né? Tinha um netbook também, aí tentei pegar o netbook, então, bem isso. O Fernando disse, meia hora só para ligar. Aí tentei ligar o netbook, pensei, vou pegar o netbook, vou ligar no monitor e quero ver se eu consigo ligar o Netflix, né? Que daí, tipo assim, tu estás trabalhando no teu notebook, né? A televisão tá passando outra coisa, você consegue deixar o filho vendo Netflix no netbook. Aí o netbook, que nem é tão velho, né, já se trava todo, não vai a lugar nenhum. O que acontece? Pensem agora, né, numa indústria, né, com produtos com uma infinidade de componentes, né, e o que era a grande dificuldade? Você vai fazer um baita sistema, só que o hardware não gira aquilo, né? É muita informação, aquele computador não era rápido, não liga, né? Isso que a gente foi conversando já é bem mais recente, né? Ó, desse celular que aguenta incríveis 190 megabytes. Do vídeo que eu, não sei se é nesse, do vídeo que eu trouxe para vocês, ele fala da evolução ali do, o que é o 2G, 3G, 4G, 5G, tá? Ele tem uma ideia também a respeito do assunto, mas o que eu quero que vocês peguem é a parte tecnológica. É que de um outro vídeo, ele era focado na parte tecnológica, que era uma reportagem da Deutsche Welle, né, aquele canal alemão, em português, era todo traduzido. Só que o da Deutsche Welle, assim, cara, legal, mas era meio chatinho, assim, sabe? Aí esse que eu trouxe é mais interessante. Beleza. Então, limitações de hardware, né, na década de 70, esses sistemas tornaram-se complexos e de custo elevado, bem como demandavam uma grande equipe técnica para gerenciar os computadores de grande porte, que são os mainframes, né?
Com as estratégias de produção em escala adotadas pelas empresas no final da década de 70, os sistemas de MRP representavam peça fundamental do processo produtivo, pois eram capazes de integrar as áreas da empresa envolvidas nas atividades finais da organização, incluindo, então o que incluía lá o MRP? Planejamento, compras e o controle de chão de fábrica. Por quê? Porque é justamente, né, relacionado ao planejamento de materiais. Pessoal, vocês são da turma de ciências contábeis, né? Vocês não têm uma disciplina específica que a administração tem, tá? A administração faz uma disciplina chamada administração da produção. Aí eles vão lá, eles estudam cada uma dessas fases. O que era o MRP. Aí depois a gente vai ver que o MRP, que era voltado ali para o controle do chão da fábrica, gerenciamento de estoques, compras e planejamento, ele vai evoluindo, tá? É claro que a gente consegue conversar aqui numa boa, o pessoal de contabilidade e o pessoal também capta, fica super bem, né? Mas eu tive, além de ter em sistemas, no curso de administração, eu tive em administração da produção o tópico. Então, nos anos 80, né, ele passa do MRP para o MRP2. O que acontece? Eles foram evoluindo o sistema, foi dando, né, muito mais funcionalidades, até que chegou um determinado momento que eles disseram, olha, isso aqui a gente não pode mais denominar como MRP, porque ele tem muito mais funcionalidades. Então ele passou a se chamar MRP2, tá? Então eu tenho MRP e depois MRP2. Então, o que aconteceu nos anos 80? O barateamento do hardware acessível a empresas de menor porte. Então eles também puderam acessar e adquirir os equipamentos, né, para fazer esse gerenciamento. O aumento de funcionalidades do MRP fez com que ele se tornasse MRP2. E de maneira tímida, contabilidade, contas a pagar, entrada de ordens, faturas, contas a receber, análise de vendas, folha de pagamento, produção e inventário. Então, o que acontece? O sistema que era o MRP, que estava voltado para o chão de fábrica, todo o planejamento da produção e compras, ele vai evoluindo até que ele vai até vendas, né? Por quê? Porque em produção eles têm muito assim, ó, de estudar, né? Momentos. E que vocês sabem, vocês sabem não, vocês são super novos, né? Mas talvez algum professor tenha comentado e que vocês já leram, já estudaram sobre o assunto. As empresas, num determinado momento, elas pegavam, produziam um produto e empurravam para o mercado. Tipo assim, ó, toma, né? Sai aí para vender. Já produzi aqui, bota os vendedores para vender. Até que você começa a evoluir e você vai para um sistema onde, ao invés de você pegar, produzir e vender, você, né? As vendas é que vão ditar a produção. Então, ele vai puxar a produção. Se a gente pensar dessa forma, num primeiro momento, eu estou preocupado em produzir, preocupado com compras e taco e ficha. Agora, se eu falo que as vendas é que vão influenciar todo o meu planejamento da produção, é importante e necessário que eu tenha mais funcionalidades no sistema para que justamente eu tenha, né, as minhas vendas que eu fiz, e isso vai fazer gerar ordens de serviço para que então eu gere a produção. Tá? Então, isso foi um caminho natural ali de desenvolvimento, e o MRP2 é justamente, né, um aumento dessas funcionalidades para que daí a gente vá, né, inclusive para puxar ali a produção. Nos anos 90, então surgem, né, os primeiros ERPs, né, e existe aquela preocupação com o bug do milênio, que tinha os 2 dígitos, ninguém sabia o que ia acontecer, era uma loucura, né? Vivenciei isso, não que era uma loucura literalmente, mas existia toda uma preocupação da empresa, o que ia acontecer, né? Será que ia pagar? Será que não era? Daí venderam um monte de livros a respeito do assunto, né? Foram fazendo alguns ajustes, o banco fez ajustes, diversas empresas também fizeram para verificar, até fizeram alguns testes, porque a dúvida era, né? Será que depois ele vai zerar, depois ele vai sobrepor? O que vai acontecer? Surgiu.
O Claudinei perguntou do respeito do bug, né? O bug do milênio. O que acontece? A gente, né? Numa questão, porque a preocupação em termos de espaço, né, em relação aos caracteres, era muito grande. Então você tinha os sistemas com 2 dígitos em relação ao ano. Então você tinha lá 81, 82, né? Aí 90, 90 ele vai subindo. Só que ele só tinha 2 dígitos. Por exemplo, né? Professor, né? Professor de 5 de abril, né? Então é 050479. 050479. E a dúvida era, tá, e quando sair do 99 e ele for para o 0, ele volta, né? Ele vai zerar ali, ele vai continuar, e depois, quando ele começar depois a avançar, será que ele vai né, vai escrever? Então, né, o pessoal de TI começou a mexer nos sistemas para daí tentar acrescentar, para tentar não, para mexer ali, e foram feitos alguns testes, porque a dúvida era, imagina todos aqueles sistemas que você tem só com um ano, com 2 dígitos, e aquilo começar a dar zebra, né? Ou Hoje em dia, hoje em dia a gente fala sobre outras coisas. Eu não sei, né? Não sei, tem assim umas teorias. Então, por exemplo, às vezes você liga o YouTube e o cara fala assim: ah, agora em 2000 e teve ali dos maias, né? Acho que foi dos maias. Ah, em 2012 vai acontecer o apocalipse total, né? A mesma coisa era 99 para um 2000. Será que o mundo vai acabar nos anos 2000? O que será que vai acontecer no sistema? Aí hoje em dia tem no YouTube vários vídeos, eles falam assim: não, mas agora é 2015, ah, agora é 2017. Aí um dia eu falei, cara, tudo que falar assim que o mundo vai acabar, tipo, desiste. Que se for para acabar, que acabe de uma vez, mas não vou, né, não perde tempo olhando ali a respeito disso, porque eles estavam mudando ali as datas. Mas do bug do milênio, era algo assim que existia realmente uma preocupação por causa dos. Ó, aí o Claudinei falou agora, aí falaram que era 2020 e ninguém deu a mínima, né? Cara, esse ano tá difícil. Esse ano, olha, não sei o que foi que falaram que ia ter em setembro agora, mas tá bem assim, né? Mas enfim, o professor vai acabar em 2020? Não, né? Mas para onde que vai também não sei. Para onde vai, não sei. Beleza. Ah, Claudinei, acho que tens razão. Acho que tens razão ali. Ah, beleza. Então vou surgir o ERP, né? Que é a sigla, né? Para Enterprise Research Planning, que é o quê, né? O ERP, como conhecemos hoje, com funcionalidades e módulos abrangendo todas as áreas das empresas. O que acontece? No primeiro momento, imagine o seguinte: por isso que a gente fez uma contextualização. A empresa estava preocupada com o chão de fábrica, produção, planejamento. Aí, às vezes, você vai integrando com outros sistemas, né? Que daí já tem assim, eu já tenho mais uma funcionalidade que é vendas. Eu já tenho. Então, ele vai, de certa forma, ganhando corpo, né? E outras funcionalidades até que você tem, então, o surgimento do RP, que ele vai integrar todas as áreas da empresa. O objetivo é que ele tenha o sistema como um todo, né? Então, assim, é compras, é vendas, é gestão de pessoas, é a empresa toda. Aí aqui eu tenho, ó, grande porte, consolidação das empresas fornecedoras de sistemas de gestão, né? Questão do SAP, né, e o Oracle, impulsionamento da adoção e implantação do RP devido ao chamado bug do milênio, né, que era ali os 2 dígitos. Adequação às exigências, tamanho das datas. Anos 2000 até hoje, a gente teve uma evolução dos sistemas atuais e a gente vai ver que a gente tem o que é atualmente chamado de ERP2, tá? Então, aqui também ele vai dizer assim, ó, que foi impulsionado muito a implantação, porque eles disseram assim, ó, teu sistema só tem 2 casas decimais, então implanta já o RP justamente, que daí já tem as 4 casas, vai resolver o problema, tá? Então, aqui, o que nós temos? A questão histórica aqui, né, para a gente visualizar. Não quero que vocês fiquem ultra, super, mega preocupados ali em decorar, tá? Mas é importante para ter uma contextualização. Então, aqui, ó, Bill of Material, né, para justamente ali o controle do inventário, do estoque, né, 1970. E aqui tem as datas, ó, quando surgiu, né, Oracle, SAP, né,
Aí MRP, na década de 70, aí vai 70, 80, né? É uma evolução, até que se convencionou que não poderia mais chamar de MRP, então ele passa a chamar, né, com uma quantidade de funcionalidades muito maior, MRP2. Em 1990, né, o MRP2, em 1990, o ERP, aqui a gente tem o SAP, né, R3, e o RP2, né, a partir dos anos 2000. E aqui a gente tem várias siglas que a gente vai visualizar: Business to Consumer, Business to Business, né, Business to Employee, CRM, que a gente falou na aula passada, e outras mais. Nessa tabela, a gente consegue visualizar o que significava, né, tipo um resumo aqui. Na década de 60 até os anos 2000, né? Então aqui, ó, primeiramente um planejamento das necessidades de materiais, ele vai evoluindo, né? O que significa a sigla? Aí depois, 1990, sistemas de gestão empresarial mais abrangentes, capazes de integrar a empresa como um todo, tá? Cada uma dos departamentos, localidades, filiais. E daí depois, nos anos 2000, a gente tem o que é chamado, né, de RP2, que é o RP tradicional agregou novas aplicações e funcionalidades com características analíticas e de integração com a cadeia de valor, clientes, fornecedores, parceiros de negócios. Então aqui a gente tem, né, o CRM, Supply Chain Management, né, que é questão de logística, Business Intelligence. Na aula passada a gente falou um pouco sobre Business Intelligence também. Aqui, a gente sempre tem da esquerda para a direita, né? Mas aqui ele mostra o fornecedor do lado direito, né? E os clientes do lado esquerdo. A gente já está tão habituado a ver assim a sequência, né? O ciclo da esquerda para a direita. Então aqui, ó, a base de dados central. O que acontece com RP? Ao invés de você ter cada um dos sistemas, você tem, né, um banco de dados e tudo fica naquele banco de dados. Então, a gente vai vendo uma evolução até que a gente vai chegar no atual ali com aquele supercomputador que é o vídeo, tá? Mas a gente vai falar também na próxima aula a respeito, né, de banco de dados, que é o quê? Você tem uma base central de dados e aí você tem lá todos os módulos, né? Finanças e controladoria, manufatura, materiais, gerência de materiais, apoio a serviços, recursos humanos, vendas, tá? Isso é do Laudum 2002. Aqui o RP, né? E os vários módulos, ó, esse aqui da década de 90, que é o R3. Então, planejamento da produção, gerenciamento de materiais, vendas e distribuição, contabilidade financeira, a questão da controladoria, né? Que é Fixed Assets Management, né? Então é o gerenciamento do ativo, né? Do fixo, sistema de projetos, aí aqui a manutenção da planta, gerenciamento da qualidade, recursos humanos. Então, todos esses módulos no ERP. O ERP, então, ele passa a ser, né, com um banco de dados e você consegue gerenciar. Por quê? Porque daí uma informação que ela é alimentada por gestão de pessoas, ela vai servir para o seu departamento de custos, né? Da mesma forma, outras informações ali da parte da produção, elas vão auxiliar também a logística, as vendas, para saber em quanto tempo leva, se precisar, né? Se o vendedor for fazer um pedido, tem um estoque, né? Se eu não tenho estoque, em quanto tempo leva para ficar pronto? Processos de negócios. Se o RP é por processos, logo tem uma divisão básica. Então, os processos financeiros, né, de vendas e cobranças, cadeia de suprimentos, manufatura, logística, manutenção, contratos, né, qualidade, gestão de transportes e processos do RP2. Então, aqui, ó, em relação à modelagem, né, para entender como é que vai desenvolver, eu tenho, né, conta, unidade de operação, departamento de custo, produto, código, estatístico, e daí ele vai desenvolver. Acho que eu trouxe, mais um pouquinho, eu trouxe umas telas ali mostrando, mas só para a gente ter um parâmetro.
Então, conceituação do ERP, integração das informações empresariais, abrangendo toda a empresa. ERP, né, ele é um banco de dados unificado, ele vai eliminar redundâncias, então, em vários departamentos eles estarem alimentando, você vai ter um banco de dados único, tem todo um processo de implantação, e nesse processo de implantação a gente vai ver como é que ele pode acontecer, e uma das formas é tentar alimentar ele e ver como é que você vai fazer, o que, que é importante em relação à alimentação. Por exemplo, assim, ó, se eu tenho dados redundantes, né, 2 departamentos estão informando esses dados, qual deles que eu devo utilizar, qual que eu devo descartar? E aumento da qualidade da informação. Os sistemas em tempo real, apresentados em forma de pacotes. Se for parcial, né? Você tem vários pacotes ali para atender. Por exemplo, na Gesplan que eu trabalhei, a pessoa poderia adquirir alguns pacotes e não ter a totalidade dos módulos que a empresa tinha. Ali era para auxiliar o RP. É claro que, dependendo do momento e tudo mais, a gente tinha sistemas ali que eles eram ofertados com um preço diferenciado justamente porque a pessoa gosta, se empolga, né, ou se interessa ali e acaba adquirindo e depois não consegue se imaginar sem. Exige métodos de preparação antecipada para uso e ele é, sim, customizável, né, personalizações, localização e impostos. É claro, e daí também um RP como sendo algo evolutivo, né? É claro que tem que tomar muito cuidado com as personalizações. Para a gente ter uma ideia a respeito de mercado, né? Nós temos aqui na nossa região, né, no Brasil, a TOTUS. A TOTUS, ela detém, né, 36% do mercado, sendo, né, 51% pequenas e médias. O SAP detém 30% do mercado, 10% pequenas e médias. Até para ter uma noção do quem são os clientes, né? Oracle detém 16% do mercado, 9% são pequenas e médias. Juntas, 3 empresas, a TOTS, SAP e Oracle, elas detêm 82% de todo o mercado, tá? 80% dos lucros, né, ferramentas analíticas. O SAP, ele vai, perdão, SAP não, SAP também, né, que ele é um RP, né, a desenvolvedora, assim como o TOTOS, né, resolve problemas antigos. O pessoal de vendas era incapaz de detalhar os estoques disponíveis para entrega, que era inacessível no sistema de produção. Então, a partir do momento que você tem todos os sistemas integrados, você consegue, né, a qualquer um dos usuários obter uma informação. A produção não conseguia fabricar apenas os produtos suficientes para suprir o plano de vendas, né, porque não existia uma conexão entre os sistemas de produção e de ordem de vendas. Então, o RP vem justamente para isso, né, para que você tivesse alinhado com as vendas, né, não tivesse produzindo um produto que depois não tenha saída, e ao mesmo tempo, para propiciar quem é do departamento de vendas também ter esse acompanhamento. É claro, pessoal, que assim, ó, a gente está chegando no nível de evolução, né? Aqui, aqui na turma de vocês, a gente não tem, né? Mas eu tive, por exemplo, um aluno de ADM. Ele trabalhava na Vonpar. Está praticamente se formando, acho que está no último semestre. Acho não, tenho certeza, ele está no último semestre. E ele trabalha na Vonpar. Então, assim, na Vonpar, o que acontece? Ele tem o equipamento dele, tipo um celular. Né? Quando ele chega na empresa, que ele vai ter que fazer a visita, ele vai com a moto, né? Na empresa que tem que fazer a visita, o que ele tem que fazer? Ele pega o celular e tem o QR Code, né? Então ele pega e bate lá a fotografia do QR Code. Só que, a gente já conversou, aliás, a gente não conversou. O brasileiro ele é muito criativo, né? Então o que acontece? Talvez, né, alguém algum dia possa ter pensado que ao invés de ele se deslocar até o cliente para daí bater uma fotografia do QR Code, se ele tivesse na agenda dele o QR Code, poderia ser como se ele tivesse visitado, ele bate o QR Code e faz o pedido do cliente, né? Porque o objetivo qual que é? O objetivo é você ter um maior controle
do seu funcionário. Então, ele sai com a motocicleta, ele vai até o cliente, a primeira coisa que ele tem que fazer, ele é o QR Code, conversa com o cliente, vê o que ele quer de produtos da Vonpar, né? Tal produto, tudo mais, faz o pedido e vai adiante. Lembrando que os sistemas estão todos ligados, então o negócio funciona, que é uma beleza. A tecnologia evoluiu tanto que é o seguinte, né? Um dos cuidados, os promotores de venda de coque é a mesma coisa. Evoluiu tanto que o que acontece? A preocupação é, né? Para que não acontecesse isso do cara ter o QR Code, né? Tem o GPS. Então, assim, consegue saber onde realmente ou efetivamente ele está para fazer o pedido. Além disso, a própria motocicleta que ele dirige, ela também tem um controle para saber assim, se a arrancada é muito brusca, a forma que ele dirige, né? A forma que ele dirige, assim, para justamente o quê? Vocês sabem que tem muito problema com motoboy, né? Às vezes o cara não respeita. Então, ele também pode vir a perder pontos, inclusive receber uma advertência pela forma com que ele está dirigindo. Né? Se ele está dirigindo de uma forma muito brusca, se ele está desrespeitando ali os sinais tipo assim, o GPS diz qual que é a velocidade máxima. Aí o cara está super atarefado, passa do limite. Né? Tudo isso é monitorado. Então a gente está vendo ou vivenciando um determinado momento, né, que você ainda tem a questão da mão de obra fazendo algumas atividades, que alguns podem dizer assim, professor, talvez eu imagino que daqui a pouco ninguém mais vai fazer essas visitas técnicas, né? Porque não é o cara que entrega, ele faz como se fosse uma visita para justamente apresentar, ou às vezes vai comentar sobre algum outro produto, mas alguns podem dizer assim, vai chegar num determinado momento que ao invés de você ter uma preocupação se o cara dirige de forma correta ou não dirige, isso não vai acontecer. O que a pandemia fez com que acelerasse muito, né? Fez com que as pessoas começassem a trabalhar de casa, algo que antes você exigia que a pessoa fosse no local, você não mais exige, depende do local, né? Não sei se vocês sabem, mas nós, como professores, a gente também bate o ponto pelo sistema. E o sistema diz onde é que eu estou, né? Então, por exemplo, com vocês, eu gravo de casa. Na terça e na quinta-feira, eu sou obrigado a estar na instituição. Então, eu bato o ponto, a faculdade exige que o ponto mostre assim, né? Professor Rafael está na faculdade, né? Um dia um colega meu falou assim, tá, Rafael, tu deixou um celular lá para bater o ponto, né? Eticamente completamente errado, né? Mas o sistema acusaria que eu estaria na faculdade não estando, né? Eticamente, né? Não só eticamente, na verdade, né? Mas enfim. Mas assim, é tipo aquele QR Code que o cara botou na agenda. Aconteceu isso, tá? Não nessa empresa, em outra empresa, tá? Beleza. E também não com o cara, que o cara é muito correto. Beleza. Então, assim, a gente foi indo para uma evolução que aqui o nosso material, que é a doutrina, que fala sobre o assunto, ele vai até um ponto, né? Que é o daqui a pouco a gente está chegando, que é o 5G, com monitoramento em tudo quanto é local, com as câmeras, os sistemas conversando, e até tal ponto que vocês vão ver que os equipamentos eles vão todos interagir entre si. Então eles falaram que parece que a gente tem em torno de 5 bilhões de celulares, é uma coisa gigantesca para uma quantidade de pessoas, e que até o ano X a gente vai ter todos os equipamentos se comunicando, né? Vocês sabem, o pessoal já falou em sala de aula, né? Professor, tem gente que tem Alexa, tem gente que tem outro sistema, e daí controla a casa como um todo, vai chegar num patamar que algumas preocupações que a gente tem, tipo de passar no mercado e coisa e tal, pode ser que você não precise mais ter, né? Sua geladeira lá automaticamente é reabastecida e você pode ter outras preocupações. Professor, eu tenho receio que possa haver uma desigualdade muito grande. É possível, né? É possível. Beleza. Então aqui houve uma integração entre os diversos, né, departamentos da empresa, integrou, né, todos os setores e você consegue ter um monitoramento. Eu vou fazer o seguinte, e aqui ele tem um questionamento, né? O que torna os ERPs compatíveis com uma visão para o processo? Eu vou fazer uma pausa no vídeo e eu vou pedir para que vocês assistam aquele vídeo que fala a respeito do ERP da TOTOS. Tá? Vou fazer uma pausa aqui no vídeo.
O vídeo acho que tem em torno de uns 3, 4 minutos. Eu vou dar uns 5 minutos e daí a gente põe. Eu vou parar aqui o vídeo e vou mostrar onde é que está o vídeo. Vou mandar o link também no chat.